Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Vamos juntos nessa sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022. Eu, Priscila Yasbeck, Thaís Hered hoje não está conosco, mas volta na segunda-feira. E nós vamos te atualizar aqui sobre as principais notícias de economia do Brasil e do mundo. Hoje o assunto de abertura aqui do nosso CNN Money é orçamento público, novo bloqueio no orçamento. Parece um assunto chato, contas públicas, contas do governo, mas é um assunto importantíssimo. Vou tentar explicar um pouco do que está por trás dessa notícia que saiu ontem. Então, o governo, ao mesmo tempo que anunciou que está prevendo o primeiro superávit, ou seja, o resultado positivo para as contas públicas desde 2013, teve essa notícia ofuscada por uma outra notícia sobre um bloqueio do orçamento de quase 3 bilhões de reais. Com mais esse bloqueio que foi anunciado no orçamento, o bloqueio total passa de quase 8 bi para cerca de 10 bi e meio de reais. Mas não quero que vocês foquem nesse bloqueio, eu vou falar de um outro número aqui, não se percam com tantos números, mas de um outro número que chama muita atenção, que é o fato de o governo ter liberado cerca de 3 bilhões e meio de reais das chamadas emendas de relator, que são apelidadas ou mais popularmente conhecidas como orçamento secreto. Se a gente considerar todas, as emendas foram liberadas, 5 bilhões e 600 milhões de reais de emendas no geral, mais 3 bi e meio, então, das emendas de relator, que são aquelas emendas mais secretas, que não se tem tanta transparência. É importante sempre lembrar o que é uma emenda, né? Aquele dinheiro do orçamento que vai para redutos de políticos e que muitas vezes são usados de acordo com o interesse de um determinado parlamentar, de um determinado político, no seu reduto eleitoral. Né? Então, essas verbas, o que a gente está vendo acontecer agora de discussão no orçamento é que essas verbas elas estão sendo preservadas em meio a uma pressão fortíssima de aumento de gastos, já que a crise veio com tudo, não só no Brasil, no mundo todo, por causa de pandemia. Os governos todos estão aumentando gastos, mas o que a gente está vendo acontecer por aqui é que as emendas parlamentares, esse dinheiro que vai para os políticos ou que é movido por interesses políticos, é um dinheiro que acaba sendo preservado enquanto outros assuntos e discussões importantes de gastos vão sendo deixadas num segundo plano. Esse é um ponto dessa discussão do bloqueio. Outro ponto também que eu queria trazer aqui é o seguinte: os economistas eles têm feito um alerta, isso tem tudo a ver com o que aconteceu nessa semana de aumento dos juros no mundo todo, mas os economistas têm feito um alerta que o Banco Central brasileiro ele tá lutando sozinho contra a inflação, né? Então, qual que é a principal arma que um país tem para lutar contra a inflação? É subir os seus juros, porque ao subir os juros é como se o custo do dinheiro subisse e isso inibe a demanda. Os empréstimos ficam mais caros, as empresas investem menos porque tomam menos empréstimo também. Isso acaba reduzindo a atividade, a demanda. E aí tem aquela lei da oferta e da demanda, aquela velha lei que a gente aprende em algum momento na vida. Então, com uma menor demanda, o que acontece é que os preços tendem a cair e isso tende a reduzir a inflação. É por isso que os bancos centrais sobem juros para tentar conter a inflação e é o que a gente está vendo acontecer no mundo todo. Depois de estímulos sem precedentes, com pandemia, os governos estão enfrentando uma inflação que bate recorde nos países mais avançados do mundo, inclusive, e aí estão tendo que subir juros. Aqui no Brasil, qual que é a situação, então? O Banco Central brasileiro subiu a Selic até 13,75% ao ano, na maior sequência de altas da Selic desde a criação do atual regime de metas para inflação. Foram 12 altas seguidas, Selic está em 13,75%. Nessa semana foi mantida, mas com recados duros do Banco Central de que, se o cenário mudar, qualquer coisa mudar, se a inflação sair do controle, a gente pode fazer até novas altas, mas também um recado muito claro de que os juros vão ficar elevados por um tempo. Então, o mercado estava prevendo juros caindo a partir do começo do ano que vem. Antes, agora já estão falando mais do meio do ano que vem, mais pro fim do ano que vem. Então, um cenário ainda de juros muito altos. O que isso tem de relação com a história do orçamento, com a história das nossas contas públicas? Uma outra questão que afeta a inflação é o aumento de gastos. Então, quando o governo, que é o principal motor, né, hoje da nossa economia, né, maior do que qualquer empresa aqui, ele aumenta muito os gastos, isso gera uma pressão também sobre a inflação. E num ano de eleição, tipicamente é isso que acontece. Os governos aumentam muito os seus gastos, então é mais uma força que trabalha a favor do aumento de preços. Então, o cenário que nós temos agora, e o que os economistas têm falado, é um cenário de que o Banco Central está lutando sozinho contra a inflação. E por isso está precisando manter a Selic muito alta, os nossos juros básicos da economia. Tanto é que o Brasil tem a maior taxa de juro real, segundo aquele ranking famoso da Infinity Asset. Então, o Brasil está mantendo os seus juros muito elevados. E aí, o que os economistas dizem é isso, né? O Banco Central está lutando sozinho contra o aumento dos preços porque o lado fiscal, o lado das contas públicas não está contribuindo. Se o lado fiscal
os gastos do governo estivessem mais controlados, mais acertados, isso não aconteceria tanto. E aí tem uma discussão mais profunda sobre isso, que é a questão de que todos os países estão aumentando gastos para fazer frente aos efeitos da pandemia. Então, existe uma visão de que aquela percepção, aquela tese mais fiscalista de que os gastos deveriam ser muito controlados nos governos, que se tinha antes da crise de 2008, depois da crise de 2008, depois da pandemia, foi muito questionada, porque se viu que os estímulos que foram feitos às economias ajudaram as economias a passar por essas turbulências e não causaram todo aquele estrago que era esperado. Tá causando estrago, tanto é que a gente tá vendo a inflação subindo no mundo todo, mas não tanto quanto o esperado. Então, o insumo que acontece dessa discussão é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, não é nem aquela expansão fiscal, aquele aumento de gastos que não vai fazer problema nenhum, mas também não é que o aumento de gastos provocou crises dramáticas nas economias. Então, há uma discussão muito forte e acalorada acontecendo no mundo todo sobre qual o tom certo, né, o nível certo de gastos em momentos de crise, né, e que não seria nem algo tão rígido, nem uma visão tão fiscalista, mas também nem uma visão tão expansionista de tanto aumento de gasto. E ontem a gente conversou com os principais representantes da área econômica, dos candidatos que estão liderando as pesquisas eleitorais, à exceção do representante do presidente Jair Bolsonaro, que não enviou um representante para participar desse nosso debate aqui, que foi o Arena CNN Economia. Recomendo a todos vocês que assistam. Foram tratadas as principais propostas econômicas, tanto de Lula, quanto de Tebet, quanto de Ciro Gomes, com seus principais representantes econômicos. Foi uma conversa muito bacana com todos os nossos analistas de economia aqui da casa, eu, Thaís Herédia, Fernando Nakagawa e a Raquel Landim. E voltando aqui para o nosso tema, eles falaram sobre a questão fiscal, né? E todos eles falam que querem ter algum tipo de revisão no teto de gastos, nas regras fiscais, nas regras das contas públicas, mas não falam exatamente o que vão fazer em relação a isso. E aí, para concluir toda essa discussão, a gente conversou com o Sérgio Vale, que é nosso especialista CNN em economia, e eu fiz a seguinte pergunta para ele, porque o cenário que a gente tem hoje é de contas apertadas, é de aumento de gastos, por todas essas razões que eu falei, é um cenário em que se discute realmente quais vão ser as novas regras fiscais, como que vai ficar isso daqui para frente, mas o ponto é, agora o que se tem é um orçamento que tá muito engessado, que tá apertado, mas com emendas parlamentares sempre preservadas, com os interesses políticos aparecendo muitas vezes à frente das outras prioridades. E aí, voltando no nosso ponto inicial, que é o bloqueio de recursos, esse bloqueio que se faz no orçamento é como se fosse um corte que se faz para conseguir respeitar lá as regras fiscais do orçamento. E aí eu perguntei pro Sérgio, falei, Sérgio, quais são as consequências em termos de serviços públicos desses cortes que acabam acontecendo, né? Cortes que acabam acontecendo no Ministério da Saúde, Educação, o governo tem até o fim desse mês para explicar de onde vai fazer esses cortes, desse bloqueio aí de quase 3 bilhões adicionais no orçamento, totalizando quase 10 bilhões de reais, ele vai ter que explicar de onde vai cortar esses 10 bilhões de reais para conseguir recompor no orçamento. E o Sérgio Vale, então, falou sobre isso. Vamos ouvir. Na verdade, o risco tem sido crescente ao longo dos últimos anos, né, Pri? Porque nessa sistemática que a gente tem da regra do teto e como os gastos obrigatórios vão comprimindo os gastos dentro da regra do teto, né? Porque a gente tem uma divisão de gasto obrigatório, aquilo que o governo tem que pagar sistematicamente por lei, não tem como fugir, e tem os gastos discricionários, que o governo tem mais liberdade para conseguir agir. O que a gente está vendo acontecer ao longo dos últimos anos, desde que a regra do teto começou, é esses gastos discricionários serem cada vez mais comprimidos. E aí é especialmente investimento público no Brasil despencou muito por conta disso. Mas chega um ponto que alguns gastos obrigatórios você começa a ter que também cortar eventualmente. A gente está vendo isso acontecer com educação, com saúde, provavelmente vão ter cortes aí até o final do ano. O problema que se coloca para o ano que vem, Pri, eu acho que vai ter aí uma janela talvez, é que 2023, eu tenho a impressão que você vai ter uma discussão de fazer um aumento generalizado de gastos em diversas frentes e reinstaurar uma nova regra do teto a partir de 2024. Eu acho que a gente vai ficar no meio do caminho. Não vai manter essa regra, mas também não vai manter uma regra exatamente diferente já a partir do ano que vem. Eu acho que vai ter aí uma janela de gastos, que por isso o Banco Central está bastante preocupado no ano que vem, para adequar salário mínimo, para adequar gasto com funcionalismo, precatório, tudo que está meio paralisado ao longo desses últimos 3 anos, desde que a pandemia aconteceu, a gente provavelmente vai ver aí um aumento importante acontecendo no ano que vem e a gente vai ter que ajustar esse gasto para cima para aí sim
sim pensar em colocar uma regra do teto. Nem tudo é perfeito, Pri. A gente vai ter que fazer esse tipo de adequação com o novo presidente que está vindo aí, provavelmente, e a gente vai ter que passar por isso e o Banco Central vai ter que ter sangue frio e aguentar os 6 primeiros meses para não perder aí o ritmo de alta de juros que a gente está tendo agora e de controle da inflação que a gente tem pela frente. O que fica, então, é um recado de que o ano de 2023 vai ser um ano muito decisivo em termos de economia, de qual vai ser a regra fiscal que vai ser adotada, qual que vai ser a arrumação que vai ser feita nas contas públicas diante desse cenário de inflação que ainda não está completamente domada por aqui, deu uma trégua por causa de algumas medidas, mas que foram artificiais tomadas pelo governo, então essa trégua também vem com muitas ressalvas, então é um cenário complexo que se apresenta para 2023. Isso dá o gancho para a gente falar também sobre a situação que está acontecendo lá fora, que também traz mais complexidade para o nosso cenário aqui dentro. Hoje, mais um dia, os mercados abriram em queda, ainda abalados pelo tom mais duro do Banco Central americano nessa semana, com projeções do Fed de juros mais altos do que as projeções do mercado, né, precificando mais 2 aumentos nos juros americanos de 0,75 e de 0,5 ponto percentual nos juros americanos, o que vai levar provavelmente as taxas de juros americanos para o maior nível desde 2008. Além dos Estados Unidos, também, Suécia, Suíça, Noruega, Reino Unido também elevaram as suas taxas de juros nesse ano. E aqui no Brasil, a Selic foi mantida, mas, como a gente falou, as sinalizações do Banco Central foram duras. O resultado disso é que o MSCI global, que mede o comportamento, é um índice que mede o comportamento de algumas das principais ações ou dos principais mercados globais do mundo, das bolsas mais negociadas do mundo, caiu para as mínimas de meados de 2020. E aí teve um diretor de investimentos da DWS de Hong Kong, que é uma empresa, enfim, que atua em Hong Kong, que disse a Reuters uma frase, né, uma análise muito interessante que eu queria trazer aqui. Ele falou que o cenário antes era de um mercado que acreditava que os juros iam cair no próximo ano. E agora isso mudou muito e os ativos estão se ajustando a essa nova percepção. E aí ele finaliza dizendo que é a realidade que chegou ao mercado. Então, o que o Fed comunicou na sua decisão dessa semana, o que o Jerome Powell, presidente do Fed, disse que inflação é a prioridade, o combate à inflação é a prioridade, o Fed não vai medir esforços, vai subir juros, nem que isso seja duro para o mercado de trabalho, nem que isso leve o desemprego nos Estados Unidos a 4,4%. Então, antes tinha uma previsão de que os juros iam começar a cair nos Estados Unidos no ano que vem. O Fed tirou essa previsão, né, tirou essa esperança de uma queda de juros começando em 2023, diz que os juros vão ficar altos ainda em 2023, não vão ser mexidos em 2023. Isso traz uma previsão de juros altos nos Estados Unidos, então, por algum tempo, por um tempo mais longo, altas mais agressivas também. E aí, qual que é a consequência desses juros mais altos? É uma consequência de esfriamento das economias. E aí, se esse remédio amargo dos juros não funcionar e não conseguir combater essas inflações, esses índices de inflação que estão subindo muito nos países todos, estão na maior patamar em 4 décadas, nos Estados Unidos, na Europa, também em outros países, o que pode acontecer é que a gente pode entrar num cenário de estagflação. Então já tem um cenário previsto de recessão das economias para 2023, previsto por Banco Mundial, FMI, que ainda que não seja uma recessão generalizada, é uma sensação de recessão, até o FMI falou sobre isso, ou o Banco Mundial, não lembro qual dos dois, mas falou que mesmo que alguns países não entrem em recessão tecnicamente falando, ainda assim a sensação para muitas pessoas vai ser de recessão. Mas o perigo é essa inflação não ser domada e ser um cenário de estagflação, que aí é o pior dos mundos. Um cenário de crescimento baixo, ainda com inflação. E hoje também saíram os PMIs, que são os índices de atividade lá na Europa, e todos vieram muito fracos, né? A exceção da França, mas PMI composto da Alemanha caiu para 45,9 pontos. Lembrando que a leitura acima de 50 pontos indica expansão, abaixo, contração. Então veio um PMI muito ruim na Alemanha. Reino Unido também, o PMI recuou, veio abaixo do esperado. Mesma coisa na zona do euro. Só a França descolou. A França está sofrendo menos com a questão de energia e, portanto, de inflação, porque tem uma matriz mais focada em energia nuclear, então sofre um pouco menos. Mas a França descolou, o PMI composto veio acima do esperado, foi o único que ficou numa leitura acima de 50, indicando expansão. Então, uma situação complicada nos Estados Unidos, complicada na Europa e complicada também na Ásia. Então, aí para finalizar aqui também a nossa análise de mercado, na Ásia, de novo, os índices fecharam em queda, Tóquio não abriu por causa de feriado, mas por lá o índice MSCI, que reúne as ações asiáticas, tirando o Japão, caiu 1%
1%, e aí olhando o acumulado do mês, está caminhando para o pior mês desde março de 2020. Ou seja, alguns índices aí nas mínimas desde 2020, um cenário de juros altos, de recessão prevista, se não de estagflação, tudo isso está abalando muito os mercados que estão se ajustando a essa nova realidade de juros mais altos por mais tempo, e isso acaba trazendo esse baque, né, para o mercado, essa baixa muito forte que inclusive está se comparando às baixas que foram vistas lá em 2020, no auge da pandemia. E pra gente finalizar aqui o nosso CNN Money, não trazendo só notícia pessimista, vamos falar também sobre um assunto importante da semana, que é a Selic em 13,75% e como ficam os seus investimentos com a Selic em 13,75%. Porque apesar de os juros serem muito ruins para a economia, para aquela minoria que consegue ter um dinheirinho para investir, os juros altos acabam ajudando, né? Porque trazem um rendimento maior para os investimentos de renda fixa, que são os mais conservadores, né? E também com juros altos na renda fixa é como se você tivesse um cenário ali de um retorno alto com um risco muito baixo. E a dúvida que ficou para muito investidor nessa semana foi, agora que Selic vai ficar em 13,75, ainda que o Banco Central tenha falado que vai ficar muito tempo assim, né, mas fato é, né, encerrou o ciclo de alta da Selic, não tem mais previsão por enquanto, o mercado não acredita em mais altas, pelo menos por enquanto, o que fazer com os investimentos? E aí a gente conversou com o João Scandiuzzi, que é estrategista-chefe do BTG Pactual, e ele disse o seguinte, que enquanto o Copom estava subindo a Selic, era mais interessante eram mais interessantes os títulos pós-fixados ligados como um Tesouro Selic, como um CDB pós-fixado, que é atrelado ao CDI, que é uma taxinha que fica muito perto da Selic. E ele falou que agora, com o encerramento do ciclo de alta, é interessante o investidor começar a procurar alternativas para alongar o perfil da sua carteira, ou seja, o prazo da sua carteira, e travar essa taxa de juro alta com títulos pré-fixados, ou seja, ou atrelados à inflação. O título pré-fixado é aquele que paga uma taxinha que você conhece no começo do investimento, e o pré e pós, né, que são os títulos atrelados à inflação, eles te pagam uma taxinha e ainda pagam a variação da inflação. E aí ele indicou, então, como títulos possíveis para você que quer cravar essa taxa de juros alta, já que a perspectiva é de manutenção dessa taxa ou de queda só lá na frente, ele falou sobre títulos pré-fixados de médio prazo, falou então desses títulos pré e pós, que são atrelados à inflação, e falou de debêntures de infraestrutura, que são também títulos de dívidas de empresas que são incentivadas, né? Então não tem imposto de renda porque elas incentivam o setor, projetos de infraestrutura. E aí ele fala que num cenário de juros altos, que não é o cenário agora, aqui seriam os títulos pós-fixados. É importante fazer uma ressalva que os pós-fixados são bons para quem não sabe quando vai precisar resgatar o seu investimento, porque é aquele título que tem menos risco porque não sofre tanto com a marcação a mercado. Então, se você resgatar antes do vencimento, você não vai perder dinheiro. Já os títulos pré-fixados ou os títulos atrelados à inflação, se você resgatar o dinheiro antes do vencimento, eles podem ter aquele efeito da marcação ao mercado e você pode sim ter prejuízo. É importante falar sobre isso. E aí eu convido vocês a assistirem ao CNN Money na TV, quem não assistiu ainda, assistir no YouTube, porque lá a gente trouxe uma outra tela também mostrando qual que é a indicação que o BTG faz de alocação em termos de títulos ligados à inflação. Então, como montar uma carteira com esses títulos ligados à inflação? Por quê? Porque eles dizem que é importante olhar para o prazo. Então, eles falam um perfil conservador, um perfil moderado e um perfil arriscado. Como que você tem que observar os prazos dos títulos que você vai ter nessa carteira de títulos ligados à inflação? Então, para dar um exemplo, o que eles colocam aqui, se o investidor for aplicar R$10 mil em títulos ligados à inflação, se ele for conservador, ele tem que colocar R$5 mil no curto prazo, 3.500 no médio prazo e 1.500 no longo prazo. E aí eles falam que o tempo médio, duration médio da carteira, ou seja, o vencimento médio daqueles títulos que estão dentro da carteira, tem que ficar entre 5 e 6 anos, mas varia então, dependendo do seu perfil, se você for mais conservador ou mais arrojado, né? Então é interessante porque às vezes a gente fala sobre quais títulos investir, quais taxas buscar, a gente falou sobre isso bastante nessa semana, sobre o rendimento médio que tem hoje no mercado, que do CDBs, por exemplo, está em 118% do CDI ou 12% ao ano, mas a gente muitas vezes não fala de prazos ao falar de investimentos, é sempre importante também ver qual que é o prazo médio da sua carteira, ver lá cada um dos seus títulos, qual que é o vencimento desses títulos e fazer um vencimento médio ali dos títulos que você tem na carteira para você não se arriscar muito também, porque prazo também é
risco, né? Não é só o estilo do investimento, se é ação, se é renda fixa, mas também se você está aplicado no longo prazo e não pode resgatar o investimento antes, ou se pode ter alguma penalidade por resgatar o investimento antes. Então, convido vocês também a assistirem, a observarem essa tabelinha que a gente trouxe no CNN Money na TV. E com isso, a gente encerra o CNN Money de hoje. Eu agradeço a todos vocês pela companhia, pela parceria e desejo a todos um ótimo final de semana. Segunda-feira tem mais. Tchau! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.